Vamos falar sobre o quê? O que mais a gente fala no vídeo? Tilápia, né, gente? Vamos no canal Adamo Criar Tilápia, vamos falar sobre tilápia aí, brincando um pouquinho aí com você. Nós vamos falar sobre manejos, né? Então só vou esperar dar o retorno. Criar Tilápia, vamos falar sobre tilápia aí, brincando um pouquinho. Então já estamos aqui ao vivo aqui no... Se você tiver uma pergunta, a previsão para nossa região tá ficando legal, né? Então cada vez que passa chega mais perto do inverno, né? Só vou falar as temperaturas para vocês entenderem, né? Hoje tá Toledo, Paraná, tava em torno de 30, 20 graus, né? 31. Quinta-feira vai 28, 16 a mínima. E vai chegar lá na segunda-feira, para vocês entenderem, vai ficar 13 e 8, né? E quando chegar na terça-feira é para bater 14 e 6, ou seja, vai cair muito a temperatura. Então, muitos produtores, né? A gente está aqui em São José do Rio Preto, na Aqua Show, né? Nós estávamos na Aqua Show ontem e hoje participamos lá, conversamos com muitos produtores, trocamos ideias, passamos informações que não precisava, e ainda assim a gente percebe que existe muito receio em certas técnicas, em certos manejos, porque é um pouco diferenciado do que a pessoa está acostumado, né? E a pessoa acaba não acreditando nisso, né? Mas aí eu sempre falo assim, tudo que você acha impossível, diferente, pelo menos pare e analisa a questão, né? Por que você está falando isso, Lucas? Porque, por exemplo, dia 26 de outubro, quando eu decidi correr, e as pessoas não acreditam, eu não consegui correr mais que 900 metros. É uma pena nós não ter essa filmagem, né? Tipo, alguém me filmar, me ver o estado que eu tava, né? Porque conversamos com uma pessoa ali que viu eu correndo e tal, ficou animado. Ela num dia saiu do zero e correu 5 quilômetros. E ela achou ruim, achou que, tipo, não correu 5 quilômetros, mas correu 2 quilômetros, outros 3 foi meio se arrastando e foi lá. E achou ruim, achou que, isso não é pra mim. A primeira coisa que ela falou assim, isso não é pra mim. Aí eu olhei pra ela, o que? Você conseguiu fazer isso no primeiro dia? Eu fiz 900 metros e não me aguentava, achei que ia ter um infarto. E a pessoa estava muito mais bem condicionada que eu quando eu comecei. Só que o que que muda? O que que mudou? Ela deu um salto muito grande e achando que era muito pequeno, porque ela ouviu pessoas que corriam há muito tempo, com space já abaixo de 6, abaixo de 5 até, e ela ficou lá olhando, não, eu tenho que fazer abaixo de 6, né? Assim é na criação de tilápia. Às vezes você olha uma propriedade, ela tem um salto muito grande, vamos falar assim, ainda assim as pessoas não conseguem entender, né? Nossos amigos ali em Santa Catarina tinham a oportunidade de conversar, que se nós não acordar, não começar a fazer 2 lotes por ano, vai dar problema financeiro para nós futuramente. Nós vamos acabar saindo do mercado ou vamos ter que criar outra coisa. Por que você está falando isso? Só para vocês entenderem, hoje na AgriShow, nós conversamos com um produtor lá da Bahia, só esqueci o nome da cidade, mas pertence mais ao litoral, assim, no sentido Salvador, mas não é lá em Salvador, um pouquinho mais para baixo. E uma coisa me chamou muita atenção, eles estão produzindo lá, e a água lá é muito boa. Boa no que sentido? A água é salobra. Então quando eles furam um poço lá, tem água salobra. E eu comentei com eles, você imagina como era um tempo atrás. O cara furou o poço para pegar uma água doce, né? Para pensar em fazer alguma coisa com aquela água doce, uma irrigação, alguma coisa assim, e, putz, deu salobra e xingou tanto. Agora vocês foram para lá, a mesma região que era considerado deserto, que não tinha água doce, pega, faz o poço, constrói tanque e é uma das melhores águas para se produzir tilápia, né? Ou até camarão, porque ela é salobra. Aí o deserto vai virar um mar de peixe. Tem temperatura, né? Tem mercado e vem aqui para São Paulo, né? Vai para o Rio de Janeiro, São Paulo, tem muita coisa de lá já. Então, isso é para chamar a atenção de vocês, no sentido que, às vezes, uma coisa que vocês falam assim, não tá dando dinheiro a tilápia, agora começa a baixar o preço. Aí a gente tem que começar a se despertar lá no Paraná, né, ou Santa Catarina também, ou até Rio Grande do Sul, né, que é mais frio ainda também, para esse tipo de coisa. Pô, se tem gente ali fazendo 2 lotes por ano, o mesmo tanque, o mesmo funcionário, só claro, vai gastar um pouquinho mais de ração, mas vai produzir mais peixe. E a questão de produzir 2 lotes por ano tá ligado ao seguinte, que nem lá, por exemplo, o produtor lá está com 10 peixes por metro, daí ele aloja até 12 peixes por metro. Estoura um pouco a conversão alimentar, é normal, tem 12 peixes por metro, o tempo de lote aumenta e
fica aquela coisa assim, putz, se eu ponhar um pouco menos peixe, não vai dar certo, não vai fechar minhas contas, né? Produtor Santa Catarina lá. Mas acontece o seguinte, se ele pegar, fazer juvenil maior, 100, 150 gramas, e ele fazer alojamento com um pouquinho menos de peixe na engorda, por exemplo, jogar lá 8 peixes por metro, ele em 4 meses acaba tirando, né? No inverno vai dar um pouquinho mais, né? Às vezes em 6 meses ele tira, depende muito do inverno, que seja em 7 no inverno, ele tem 8 peixes por metro, ele tirou, né? Vamos falar com 1 quilo pelo menos. Aí depois de 7 meses ele tem 5 meses, que vai chegar os 5 melhores meses, que é o verão ali, iniciando o verão, né? Até o próximo inverno, e daí ele produz em 4 meses. E ainda sobrou um mês. Só que daí, 8 mais 8 dá 16 peixes por metro. Lucas, ele produziu 16 peixes por metro por ano, né? Ele melhorou a conversão alimentar, porque dele tirou 50%, praticamente, né? 33%, perdão. Porque saiu de 12, foi para 8, ele tirou 33% da densidade. O peixe vai ter menos doença, melhor conversão alimentar, melhor filé, tudo melhor. Então veja que uma tecnologia acaba mudando uma propriedade com essas questões simples aí. E se você tiver uma pergunta sobre tilápia, já vai fazendo aqui. Se você quer falar da sua região em que você pertence, né, para a gente saber se é da Bahia, Minas, ou nesse Brasilzão tão grande aí que está o Brasil inteiro hoje, estou vendo que vai produzir tilápia, né? Então a tilápia dominou o mercado, em umas palavras bem grosseiras assim, virou uma praga, né? Todo mundo quer produzir e quer comprar ou pelo menos consumir a tilápia. E hoje foi feito lá em Toledo, a despesca de algum juvenil foi feita entrega. Então se você acompanhou o store, alguma coisa nesse sentido, você viu ali que a gente foi carregando, aproveitando a temperatura, né? Então já falei para vocês que segunda-feira de semana que vem na nossa região já vai bater temperaturas muito baixas, né? Então deu essa brecha, mas tem que usar um bactericida. No caso, ele foi usado o Virkão na caixa de transporte, e quando chegou o juvenil na propriedade, climatizado, né? Aí usa o Virkão no máximo 2 minutos e daí larga o peixe. O que ele vai fazer? Ele vai pegar e ser como fosse um mercúrio na ferida, né? Porque o juvenil foi carregado, foi espreitado na rede e com isso você já jogou o mercúrio. E depois, Lucas, depois acaba fazendo o seguinte, aplicando cal e sal, né? Muitas pessoas, por exemplo, Santa Catarina lá, ainda não estavam muito aplicando cal, mas estão começando a aplicar cal, estão começando a ver resultado. Para quê? Para o peixe se recuperar rápido. Por exemplo, hoje é quarta-feira, tá? A gente tá viajando muito, então acaba se perdendo um pouquinho. Então, quarta. Então, hoje ele chegou lá. Então, ele tem quinta, sexta, sábado, domingo ele já tem que estar 0 bala. Porque segunda já começa, então ele tem poucos dias para se recuperar. Então, a gente não pode ter esse capricho de não fazer nada, ou falar assim, depois passar aquele frio lá, 7 dias depois, e tá morrendo peixe, fez protocolo. Não fiz nada, nada. Putz, né? Às vezes eu sabia, mas não acreditei, tá? Então, se você tiver pergunta a respeito do protocolo, pode falar. Se tiver qualquer pergunta, pode fazer. Daí vamos ver aqui, foi mandado umas perguntas aí nos stories. Vamos ver aí quais são as perguntas que vocês foi feito aqui. Qual a profundidade ideal para esse tanque de 6.000 metros quadrados, mora no Rio Grande do Sul e faz muito frio no inverno? Profundidade de tanque, qual que é o ideal? Né? Depende muito, né? Depende muito da região, vai depender muito. Mas o que a gente percebe, então? Diferença de tanque raso, tanque fundo. Lucas, os seus tanques é considerado raso. Outros tanques perto da região, fundo, né? O que você percebe, né, a parte de consultoria que a gente acompanha, então a gente tem os dados, né? O tanque do Lucas esfria mais rápido a água, 2, depende, o frio até 3 graus mais profundo, mais baixa temperatura, tá? E o tanque fundo, 3 graus acima, né? Mas quando nublou, pegar um dia muito ruim, aí não tem o que, 5 dias nublado, vai acabar se equilibrando tudo. Sai o sol, tanque raso, esquenta mais rápido, 2, 3 dias na frente. Tanque fundo demora mais. Por quê? Quanto mais água eu tenho, mais biomassa para esquentar. Menos água, mais rápido.
Qual que é o desafio que você percebeu na tua propriedade? Eu tenho lá o tanque 5, lá ele começa a sombra, tipo assim, ele já começou o inverno, começa a sombra, metade do tanque é sombra, entende? Chegou o inverno, então você imagina esse tanque, daqui para cá não bate sol, só essa parte. Esse é um dos piores tanques que a gente tem para produzir no inverno, então por isso que a gente seca ele e não coloca peixe lá no inverno. Talvez esse ano nós vamos fazer a loucura de colocar só para verificar se continua a mesma porcaria, assim, de dar muito problema. O que acontece lá? Dá fungo, mesmo com protocolo de cal e sal, dá fungo, dá porque não tem sol. Então não tem a área para a tilápia se aquecer nos dias mais frios. Por mais que a temperatura da água esteja 15 graus, bateu 16 graus, acho que a mínima já bateu por um dia. Só que se durante o dia sai o sol e aí dá uma aquecida, a tilápia vai lá e toma um banho de sol. Isso é muito importante para ela. Mas imagina, a água está ali, bate sombra no tanque, não tem sol, não tem como ela não ficar doente, tá? Então, essas questões. O que foi feito, por exemplo, antes de descarregar a juvenil? Protocolo nosso interno, aplicado sal antes de começar a mexer lá no tanque. Então, por exemplo, vai lá e joga 20 gramas de sal antes. Ah, quanto tempo antes? Aí pode fazer vários tipos de testes. A gente às vezes faz 12 horas antes, às vezes acaba esquecendo. Sim, a gente acaba esquecendo, né? Porque tem colaborador e o protocolo às vezes acaba esquecendo de falar, e daí lembra de manhã cedo, e tem que fazer de manhã cedo. Mas se está tudo certo no cronograma, faz-se pela noite, né? Então, de tarde vai medir oxigênio e já aplica sal. Né? No caso, dessa vez foi lembrado, então, na hora medido, foi aplicado sal. Ah, Lucas, mas no final do dia eu não vou estar, posso aplicar 3 horas da tarde? Aplica 3 horas da tarde, não tem problema. O importante é fazer esse protocolo. É impressionante como cada detalhe que você fazer na hora de manusear teu juvenil numa dificuldade que é a temperatura, né? A gente sabe que vai passar por um estresse de temperatura, dá um resultado lá no final, menos doença, né? É possível ficar um pouco fungado o peixe? Com certeza. Mas outra dica que a gente dá também, por exemplo, é não classificar. Então nós não classificamos, tá? Nós não tem como classificar. Porque se classificar, tira mais escama ainda, machuca mais ainda, e o peixe, a tilápia no caso, agora, nessa época, não tem tempo para se recuperar, ela tem tempo de sobreviver. Então assim a gente conversa muito, quando a gente dá a consultoria, passa ali as informações, a gente fala assim, pede para o produtor, você quer engordar teu peixe, na verdade assim, quer tentar engordar ele, ou você quer que passar o inverno sobrevivendo? E chegar ao final do inverno, tá tudo ok, aí você arrocha, né? É que nem, por exemplo, né, que eu comentei ali da Corrida, meu amigo, ele arrochou 5 quilômetros, ele falou que no segundo dia, né, segundo dia quase não tinha mais caminhar. Primeiro dia deu dor, né, mas o segundo quase, então, ele não quer mais voltar a correr, né, tipo, não voltou mais a correr, que arrochou demais. Agora, se ele tivesse feito 900 metros, 1 quilômetro, fala assim, depois que passar 1 quilômetro, 3, 4 dias eu vou fazer 2 quilômetros, e ponhando umas metinhas, assim, uns alvos, uns objetivos, de aumentando, sem pressa, ele chega lá. O que isso tem a ver agora, Lucas, corrida, com o que você está falando ali de peixe? O trato. Você tem que olhar muito a previsão do tempo, por exemplo, que nem agora, nossa região, deu 2 dias de calor. O trato, a gente acabou segurando ele, porque já tem uma queda muito brusca. Agora, se nós olhava o trato, olhava a previsão do tempo, desculpa, e via que ia passar 2 semanas, assim, só sol, né, dá um veranico, às vezes, na nossa região no inverno, aí a gente ia aumentando o trato devagarzinho. Mas assim, o que a gente fez? Voltou o último trato antes do frio. O peixe ia comer mais? Provavelmente ia comer mais, mas a gente segura. Então, pode-se fazer isso, né? Mas nós não temos muito problema disso, de tratar demais, porque a gente ainda acaba tratando ao amanhecer no inverno. E as pessoas acabam não acreditando nisso também, né? Se tiver pergunta aí, você fala. No inverno, amônia e nitrito tende a baixar? Olha, tem povo do Rio Grande do Sul aqui, estava olhando. Augusto, Rio Grande do Sul. Deixa eu ver aqui. Rapaz. O que acontece no inverno que a gente percebe? Na verdade, assim, antecedendo o inverno. Vai abaixar amônia e nitrito depois de uns par de dias, porque você corta o trato. Não corta a zerar ele. Mas, por exemplo,
Aqui eu vou conseguir pegar a informação real aqui no grupo. Deixa eu só ver aqui rapidão aqui para vocês entenderem. Achar aqui rapidão, 40, foi segurado o trato. Tá, temperatura. 15 de maio, estava 17 graus a temperatura, né? Aí o trato desse tanque já, vamos falar assim, tratamos 100 kg, né? Aí, um dia antes estava 110 desse tanque, só para você entender. Aí, dia 13 de maio, foi tratado 140 kg, né? Então, 2 dias depois caiu para 100 por causa da temperatura, porque ele estava com 23 graus de temperatura ao amanhecer, né? Lá pelas 7 horas da manhã estava com 23 graus, o oxigênio estava 4,7, então começa a sobrar oxigênio, ele comeu 140 kg aquele tanque, para vocês entenderem, só para vocês entenderem a lógica. O que acontece no inverno? Vai chegar ali, mas tinha um frio antes. Não tinha dado um frio antes, que deu uma queda? Deixa eu ver se eu acho aqui. Acho que eu tô boiando na maionese. Depois estava mais quente, estava 28 graus. Aí o que acontece? Vai reduzindo a introdução de comida. O que acontece? Vai diminuir amônio e nitrito, mas vai demorar um pouco. Agora ainda que a temperatura começa a ser lá, a gente consegue tratar ainda bastante ele, vamos falar assim, vai estourar nitrito ou amônio. Geralmente o nitrito, quando dá oscilação de temperatura, e que é a oscilação de temperatura? Por exemplo, deixa eu ver aqui, para ser bem específico. Hoje pela manhã, o tanque estava 19,4 graus. Ontem ele estava 17,5 pela manhã, né? Aí achei, segunda-feira ele estava 16,6, eu sabia que tinha dado 16 graus. Aí se voltar um pouquinho, domingo ele estava 18,6. Aí sábado ele estava 21. Não deu uma semana e já, né? Aí provavelmente amanhã ele vai amanhecer um pouquinho mais quente já de novo, porque hoje está muito quente lá, então vai ter esquentado a água. E essa oscilação de queda, quando é 16 graus, acaba parando muitas bactérias. Que temperatura você percebe que realmente para a bactéria? Eu percebo ali no meu tanque que a 15 graus realmente aí para todas as bactérias, assim, as bactérias boas, vamos falar assim, porque tem bactérias ruins que continua. Mas assim, a bioremediador, aquela que nos ajuda, assim, você percebe que começa a sobrar muito oxigênio outro dia de manhã, né? Além da temperatura, mas também todo o sistema começa a parar. E o que acontece depois, quando passa de 18 graus de novo? Aí estoura tudo, aí dá o pico de amônio ou dá pico de nitrito e vira aquela bagunça. Então você tem que estar ciente que nessa época do ano é mais difícil você controlar amônio e nitrito, tá? Então se você tiver pergunta, pode ir fazendo aí. Boa noite, estou pensando em usar mangueira preta para aquecer a água. Será que funciona? O que funciona? Não sei dizer se vai funcionar ou vai te dar o resultado que você gostaria. Não sei o tamanho do seu tanque. Se for um tanque pequeno e você tiver esse controle, qualquer coisa. Qual que é, assim, Lucas, eu vou tentar fazer para vocês entenderem. Qual que é a temperatura que você percebe, assim, entre a vida e a morte da tilápia? Se a temperatura está 16 graus, é assim, aquele nível assim que tá para cair para a morte, para você entender, né? Baixou de 16, caiu para 15, 14, 13. Quando chegou 13, ali tá caindo no precipício, né? Mas não que ela não vai morrer de imediato. Mas se bateu 13 e você conseguir levar a 15, ela já não fica doente, né? Então, às vezes, a tua ideia de mangueira, às vezes tu vai fazer não sei qual é o tamanho do seu tanque, você vai fazer um negócio lá, talvez você não vai atingir todo o tanque, né? Mas se tiver sol, já vai aquecer aquele 2 graus, 1 grau, ajuda muito. Mas depois que subiu muito, da 18 para 19, você não percebe tanta revelância assim. Você não vai perceber assim, nossa, tanta diferença. Mas ali de 15 em diante, se você conseguir manter para cima, dá muita diferença ali na qualidade da tilápia. Você percebe que ela não fica doente ainda, né? Porque essa questão. Não tá aparecendo as perguntas aqui. Eu tenho que... E o Henrique Toneto. Tem um tanque que está com dureza em 50. A temperatura aqui na minha região vai baixar no final de semana. Consigo fazer o protocolo de sal e cal mesmo com a dureza em 50?
Conseguir, consegue, Henrique. Mas o que que eu ia falar para você? O que que eu faço quando lá meus tanques... deixa eu até olhar, tem até análise aqui. É normal agora também isso acontecer, né? A última análise aqui. Aqui, ó. Vou puxar aqui. Tem tanque dando 40, 40. Aí teve um tanque que deu 50. O tanque deu 60, 50, 50, né? O que eu vou fazer quando vier esse frio? Eu não vou aplicar todo dia cal. Então, o que pode fazer? Aplica sal, né? Por exemplo, lembra que eu falei aqui no começo da live o seguinte: vamos mexer no peixe outro dia, nós aplicamos sal 12 horas antes, e a gente vê uma diferença absurda, e quem faz o teste, se carregar 2 tanques, um você aplica o sal 12 horas antes e o outro não, vocês não têm noção como muda a tilápia, como dá energia para ela. Então você imagina o seguinte: o que eu ia fazer no teu caso? Chegou, amanhã vai amanhecer, não sei que temperatura vai chegar, mas vamos falar assim, tá normal, tava quente, e daí amanhã vai amanhecer 13 graus, então você sabe que começa a cair a temperatura. Então hoje à noite eu ia aplicar sal, aí verifica a previsão do tempo. Amanhã de manhã eu não ia ainda aplicar cal, tá? Eu ia esperar mais um dia, né? Conforme a previsão do tempo, se é um dia de frio, 2 dias de frio, 3 dias de frio, que nem para nós aqui, vai dar 3 dias no frigir dos ovos. Deixa eu puxar certo aqui. Porque sexta já começa a cair, a mínima é 10, sábado é 10, domingo é 12, então ela dá, querer esquentar, mas abaixo de 15 já é pepino, a água vai começar a esfriar, né? Segunda-feira é 8, terça-feira é 6, as mínimas, tá? Então eu olho as mínimas. E daí a máxima não tá passando de 17 graus. Então se isso aqui se confirmar, é um pepino dos grandes, né? Então vamos falar assim, se eu olhasse essa previsão, sexta-feira já teria que começar, porque já é 10 graus, então provavelmente vai cair bem a temperatura. Não vou fazer nada, vou aplicar sal na sexta-feira de noitezinha, provavelmente, né? Vou aplicar sal. Sábado, vou aplicar sal. Domingo, se o colaborador fazer, nós vamos aplicar cal, né? Senão a gente tem que inverter ali, tem que cuidar dessas coisas, né? Segunda, não vou fazer nada, porque segunda tá 13 graus a máxima, 8 a mínima. Vai ficar gelado mesmo. E na terça eu vou aplicar cal novamente e sal. Então você pode pular um dia sim, um dia não. Eu já fiz esse teste nos invernos passados, deu resultado, outra pessoa também fez. Quando a dureza está alta, porque se eu fosse no meu caso aqui fazer pelo menos 4 aplicações de cal nessa época do ano ainda, porque não está chovendo, só está garoando, não está dando aquela chuva, uma troca de água, e eu não trabalho com renovação alta, né, não tenho. Aí vai estourar, vai chegar a 70, vai chegar a 80. E aqui no celular, por exemplo, aqui eu não tenho acesso a 15 dias de previsão. E daí, se por acaso sair 2 dias de sol e vir mais uma frente fria e começar tudo de novo, já estava em 80. Vai passar de 100, ela para de fazer efeito. Tá? Depois ali de 70 em diante, ela para totalmente de fazer efeito. O efeito, eu digo, aquele choque que realmente ajuda a limpar as brancas, todas aquelas coisas. Ela para de fazer efeito. Tá? Outra pergunta que o pessoal faz, né? E se tiver amônia alta, Lucas, aplica cal? Lucas, aplica. Se tiver nitrito alto, aplica igual, não muda nada. Qual que é o que você cuida, Lucas? Eu pego e acabo cuidando do seguinte. Observa muito o peixe, às vezes o oxigênio vai estar em 5 até 6, mas ainda assim vou ter que deixar o aerador ligado porque o nitrito está alto e a amônia está alta. Eu tenho que ter uma incorporação, né, de um ar fresco, que nem eu pegar e abrir aqui. Tá lá. Acima. Tá. Entende? Eu preciso ter essa ventilação. Né? Amônia e nitrito aqui, imagina, cheio de amônia e nitrito, precisa ter essa ventilação, mesmo que se for só um aerador, né? Vamos dizer que cada aerador fosse abrindo mais a janela, né? Pra vocês entenderem ali, né? Só pra vocês entenderem. Então tem que ter esses cuidados aí. O celular acho que travou. Se tiver mais pergunta, fala. Vou precisar mudar a marca de aeração agora no inverno. Aumenta o risco de mortalidade? Devo ir misturando a aeração nova aos poucos? Samuel. Com certeza. Vamos ver se aparece a pergunta aí. Não, porque só vai aparecer as perguntas. Não, mas eu quero ver se agora começa a aparecer as nossas perguntas.
Estamos com a falha técnica aqui, não está aparecendo as perguntas, fica difícil. Tá, o que acontece? Você vai mudar a aração. Ah, Lucas, vou mudar a aração e vou pôr os aditivos, aquelas coisas lá, põe aço orgânico, põe não sei lá o que, blá blá. Beleza, vai te ajudar. Só que trata menos e, se possível, mistura a aração. E ainda assim verifica lá, se você mudou da marca de aração e melhorou a qualidade, vai ganhar ponto. Agora, se mudou a marca de aração e baixou a qualidade, vai perder ponto, ou seja, vai perder dinheiro. Então, né, essa questão. Tem problema mudar? Não. Tem risco? Tem. Com certeza, as fórmulas são outras. E daí, se tu pegar um frio no meio, pode dar esse tipo de problema. Jogar cal dissolvido na água ou posso jogar ele puro? Pode jogar em pó, não tem problema nenhum, né? Cal hidratado ou cal virgem. Eu trabalho com cal virgem, a gente gosta de tratar cal hidratado. Qual é o cuidado? A dosagem, né? 10 gramas por metro quadrado, tá? Isso vai dar só 100 kg por hectare. Isso é doses pequenas e faz muito efeito, tá? Qual que é o outro desafio? Tem que ter areador e também tem que ligar ele na hora da aplicação do cal. Mesmo que tiver frio, vai ter que ligar ele, todos os areadores em 5, 10 minutinhos para se jogar pó, né? Para ele logo se incorporar e fazer o efeito dele. Como combater o estreptococcus? Doenças Aí vem, né, as doenças, né? Streptococcus. Estava aqui na show falando com muitos produtores e sempre peço para ele qual é o desafio, né? Aí uma Francisella, Streptococcus, um dos maiores, né? Depende da região, né? Aqui em São Paulo pegou um pouco o vírus, né? Pegou bem violento o vírus. Então tiveram desafios maiores. Streptococcus tem vacina, Francisella tem vacina, né? Só que nada é 100%, nada, né? Por quê? O que eu falo? Às vezes você vai lá, vacina, aumenta a imunidade, tudo. Imagine, por exemplo, dá um exemplo bem clássico para você entender como é que funciona uma vacina, né? Aumenta a imunidade, ganha resistência àquela Streptococcus, Lactococcus ou Francisella. Tomei a vacina para gripe, tá? Vamos dizer que a variante é universal. Mas eu, toda vez que tem chuva, eu vou lá tomar um banho de chuva, eu passo frio, tipo assim, um Ironman da vida que eu fiz, né? Fico lá, toda vez estou passando frio, estou debilitando, estou ficando estressado, fico lá, não descanso. É isso que acontece de tilápia. Então, baixa a imunidade dela, mas baixa por quê? Porque deu estresse. Por que deu estresse? Um estresse que causa na tilápia, meu amigo, produtor, como eu também sou, é você tratar, por exemplo, nós estávamos até discutindo, era hoje ou não? Era hoje sobre o trato? Hoje, né? Até o pessoal falou que ia fazer o teste, ainda bem, eu agradeço, espero que consiga lá. Qual que era o desafio? Porque eles estavam tratando 2, 3 horas da tarde. Aí chega o inverno, 3 horas da tarde. A água vai estar mais quente do dia nesse horário. A tilápia acaba comendo demais. Vem a noite fria, né? 3 até 8 horas da noite já puxa o vento. Vem o vento do sul minuano, que a gente brinca, aquele vento frio. O que vai acontecer? Esfriar a água rapidamente. E daí a tilápia não terminou a digestão. Aí ela já começa a sofrer estresse. Imagine você passar frio. Então a tilápia começa, abre aspas, né, brincando pra você entender. Você passando frio é ela não conseguindo fazer digestão, aquela sensação. E eu brinquei legal assim, a nosso azar, que a tilápia não vomita. Porque se ela vomitasse, ela fosse passar mal, ela ia vomitar toda a ração para fora. E daí nós ia chegar outro dia lá no tanque, só ia ver ração boiando, né? Falando, nossa, o que aconteceu? Deu estresse na tilápia, ela vomitou. Mas infelizmente não acontece isso, né? Ela não consegue, ela não tem o refluxo. Então ela só tem uma direção, né? Sai aqui e sai na fiofó. E daí se ela sofre estresse muito grande, ela consegue dar uma caganeira nela para dar uma aliviada, e se não consegue, ela morre. E a gente não consegue perceber isso porque ela não dá, às vezes, sinais, né? Então, acontece devagarzinho, às vezes dá umas caganeiras, né? Às vezes no inverno consegue pegar umas caganeiras e depois começa a morrer, demora uns dias. Por quê? Porque é o clima que está dizendo para você se você está com sorte ou não.
Se pegar um clima aí que você trata 3 horas da tarde e dá uma mudança, por exemplo, que nem ele estava mostrando 6 graus, mas 2 dias antes estava lá 21, e cair para 14 de noite, ou amanhecer a 14 graus, e tiver areador ligado, vai esfriar rápido a água, e ela não terminou a digestão, né? Pela noite, na madrugada, quando começar. E isso acaba causando estresse, é que nem você ficar tomando banho de chuva e passar frio por horas e horas. Aí você tem a vacina da gripe, mas ainda vai pegar gripe, né? Porque não adianta, você tem que ter uma imunidade para combater a gripe. Isso acontece com a tilápia, acaba baixando muito a imunidade. Uma forma de você entender o que seria a doença. Então a vacina ajuda, aditivos ajuda, a bactéria biturba ajuda, a sopa na água ajuda, tudo ajuda, né? Só que se você não entender o sistema imune da tilápia, entender que você está fazendo algo, causando um estresse nela, e é muito fácil, a gente fala assim, nossa, deu estresse lá, ela ficou doente. Deu um estresse em você, você ficou doente. Mas quem foi a causa? Qual o estresse? Né? O trato é um deles no inverno. É muito clássico. Todas as propriedades que tinham maior problema no inverno, pode verificar. Está tratando lá depois do meio-dia, 2, 3 horas da tarde. Porque é o horário mais quente, ela acaba comendo demais. Ela não consegue fazer digestão. Tá? Tem mais pergunta? Essa pessoa que falou do estreto, ela comentou, minha temperatura fica entre 27 a 30 graus, isso é problema? Não aparece pergunta. Não entendo isso aí. Não é o problema 27, 30 graus. O problema vai ser o horário de trato. Né? Por exemplo, a tilápia 30 graus, né? Começa a questão de saturação do oxigênio, tudo começa a atrapalhar. Então, daqui. Eu não travei. Se aparecer chulé é porque tá inchado o chulé aqui. Não é o problema. Por que não é problema? Por causa que, por exemplo, no verão, o que a gente fez? A gente tratou a tilápia às 4h30 da manhã, porque às 3h30, 4 horas da tarde, dava um pico já de 30 graus, teve dia que chegou a 31 graus. Então a gente tratou mais cedo, né, para não acontecer isso. O que aconteceu? A gente não falhou nenhum dia, nós não perdemos nenhum trato de nenhum dia, por causa de temperatura. Então nosso peixe cresceu mais, a gente não perdeu tempo, blá, blá, blá. E muitas propriedades que tratavam mais tarde acabaram tendo que segurar trato, porque senão ia matar o peixe, e tá certo, não existe certo e errado, tá? Se eles não fizerem isso, é pepino, eles aprenderam isso com o tempo. Só que a gente esquece que tem várias formas de produzir. Então às vezes você pode produzir de uma outra forma, que nem tratar o peixe mais cedo. Lucas, mas 4h30 da manhã o peixe nunca vai vir, né? Nós estamos discutindo hoje também essa questão do trato, que a pessoa queria fazer um trato meio radical, ela falou assim, não tem oxigênio pela manhã. Do jeito que você trata, não tem como ter oxigênio, porque você trata muito tarde, 3, 4 horas da tarde, acho que chega até 5 horas da tarde tratar. Então não vai ter como ter oxigênio, porque 5 horas da tarde, mais 12 horas, 5 horas da manhã, a recém começa a parar a tilápia de consumir oxigênio, o pico dela. Aí tem mais as bactérias, né? Você sabe que a tilápia consome uns 30% só, o resto 70% é o ambiente, e tá ali consumindo muito. Aí quando a tilápia para, ela já começa a boquejar, falta oxigênio de manhã. Como é que ela vai comer, né? Agora, se você pegar cada dia e for tirando 15 minutos, adiantando o trato 15 minutos, devagarzinho, que nem ele vai ter 5, né? Até chegar ao meio-dia, e ele tiver um oxímetro, ele vai perceber devagarzinho que o tanque vai amanhecer cada dia um pouquinho mais de oxigênio. Tá? Então, por isso que a gente consegue tratar o peixe 5 horas da manhã, 4h30 da manhã, né? Isso no verão. Porque a gente trata mais cedo e o oxigênio melhora mais cedo. Você trata mais tarde, o oxigênio melhora mais tarde, né? Aí, no caso, tem o fitoplâncton, no verão, 8 horas da manhã, já passou 2 horas de sol em cima do seu tanque, porque amanhece cedo, 5h30 da manhã já amanheceu, tem sol, né? Aí já incorpora mais oxigênio. Então, não é problema isso aí, tá? Vou fazer a minha primeira produção de tilápia sem areador. Tá, primeiro, a chance de dar certo é baixa sem areador, tá? Já te aviso agora. Porque protocolo de cal e sal você vai poder jogar e cal você não vai conseguir, né? É muito arriscado em dias nublados. Por exemplo, que na minha previsão de tempo vai ter 2 dias que vai estar nublado, eu vou ter que aplicar cal.
né? 2 dias seguidos nublado. Aí não tem areador, não posso aplicar cal. Daí passa outro dia, tá nublado, não posso aplicar cal. 3 dias sem aplicar cal, vai fungar, né? A chance de fungar é muito maior. Qual seria a quantidade ideal sem correr risco? Pretendo começar com juvenil em setembro para tirar Semana Santa. Tá, outra coisa. Setembro, por mais que seja Rio Grande lá, não depende da região, vai bater pico de calor. Já aconteceu um produtor que teve a propriedade, Mato Grosso do Sul, foi lá, alojou acho que 2 peixes por metro, chegou o verãozão, começou a morrer o peixe, estava sem areador porque não tinha energia elétrica ainda instalado, no caso da propriedade, teve que comprar um gerador, põe o diesel para bater à noite, porque senão ia perder toda a produção. Tá? Na hora final você vai perder, então não vale a pena correr esse risco. Põe menos areador, sim, Lucas, eu vou ponhar 2 peixes por metro, vai precisar areador igual. Tá? Porque a água se separa. Isso que vocês têm que entender. Vocês acham que a água do tanque é isso aqui, de cima a embaixo é a mesma. Aqui tem bactérias consumindo, fazendo a decomposição. Aqui zero oxigênio. E o tanque às vezes é fundo, então piorou, não bate sol, né? Então a luminosidade vai bater ali 1 metro. Aqui nesse 1 metro do tanque tem muito oxigênio, o pH é muito alto. Aqui embaixo não tem oxigênio e o pH começa a ficar ácido, porque não se mistura. O que vai fazer misturar? Oscilação de temperatura, se tiver. Só que aqui tem que esfriar e aqui tem que estar mais quente para subir e mexer. Aí pode dar um pico de amônia e nitrito, que acontece também, inversão térmica agora no inverno. Tá? Se você não deixar... Quem tem controlador automático, depende da empresa, ela já tem lá a opção, ela vai lá, agita lá automaticamente. Tem empresas que não tem, ou o cara não pediu, e aí dá o BO, pode dar inversão térmica, tá? Então, por que a gente fala que tem que abrir aspas, né? Que a gente faz, né? Agitação de água, cada hora, 5 minutos, gente, não vai ser um negócio da China para o tilápia e para você, tá? Então, sem areador, hoje, produzir tilápia e ter lucro é praticamente impossível. Luma, qual o melhor bioremediador usar? Bioremediador usar, tem muitas marcas no mercado, tá? E como? Aí você escolhe uma marca perto de você lá e pede orientação do vendedor, que ele vai ter que te dar garantia, né? Como ativar a sopa que você vende, né? No caso, a sopa que eu vendo, a gente precisa estudar seu tanque, qual o tamanho, vai precisar 100 litros, 200 litros, 1000 litros, né? Aí você vai ter que usar o produto pó, você vai ativar ela por 24 horas e depois você vai largar no tanque, tá? Então nós estávamos também comentando hoje da sopa na água, que as pessoas não conseguem entender, né? Que nem o Denilson aqui, como baixar a amônia do tanque. Então você tem que entender que fase que está seu tanque, como é que está o ambiente. Estava quente, ficou frio 2, 3 dias e começou a esquentar, vai estourar a amônia, porque vai voltar tudo a funcionar devagarzinho com a temperatura, né? Joel, qual a dose do Virkão? Tá, a gente trabalha assim, 2 gramas por caixa de transporte e não ao máximo, mas estourando 2 minutos. Ou seja, você vai pegar um balde, vai pôr 2 gramas do Virkão em 10 litros de água, né? Agita bem para dar aquela espuma. O juvenil, antes de cair no tanque, tá tudo pronto, já tem a canaleta, tá tudo lá pronto. Você ia abrir para descarregar e você não, vou aplicar o Virkão. Aí você vai lá, derrama, olha lá, no máximo 2 minutos, no máximo, e daí abre e tem que ser descarga rápida. Não pode ser aquela, por exemplo, um alivino lá que a pessoa tira na peneirinha ainda, vai passar 2 minutos, vai começar a morrer. Então, quero ver até o dia que vai acontecer isso, daí vai me xingar, né? A caixa de transporte, né? Geralmente de 2.000 litros, tá? 2 gramas não mata, pode ficar tranquilo. Só que daí você tem que cuidar do tempo. O que mata é o tempo. Se você deixar 4 minutos, provavelmente já começa a virar um peixinho ali. Se deixar 5, é mais. E se deixar 6, aí começa a intoxicar lá, zero oxigênio e vai entrando na circulação e vai matando a tilápia. É normal. Porque assim, o Virkão é para ficar do lado externo da tilápia, não interno. Só que como a gente faz 2 gramas, é muito forte, tá? Para pouca quantidade de água. Mas justamente porque ser forte, para matar tudo que tiver lá, vírus, bactéria,
fungo, esterilizar. Então tem que ser uma dose forte para ser rápido e descarregar, não ficar perdendo tempo. Imagina se aplicasse lá e tinha que ficar esperando meia hora para o negócio fazer efeito. Não, tem que ser uma coisa violenta porque você não tem tempo, né? Não tem tempo para ficar perdendo ali, né? Funciona? Funciona. Dá resultado? Dá resultado. Só basta fazer o teste e seguir todas as orientações e anotar certinho o protocolo, né? E ter realmente um relógio, preferência um cronômetro, ou um relógio que mostra o segundo, né? Olhou lá, não ficar bobeando. Ah, Lucas, quero deixar 1 minuto. Também dá, né? Antes um pouquinho menos do que a mais, tá? A mais é prejuízo, vai por mim, né? Tu sabe que a gente faz teste, né? Antes de... Deixa eu ver. Se tem mais a pergunta que eu não falei. Falei do sal. E aí, vocês estão com pergunta hoje? Não? Mais perguntas ali? 8h43. Então vocês vão ver que Bahia vai ser o deserto, vai virar um mar de peixe, né? Ver se tem mais coisa aí. Uma coisa interessante que chama muita atenção, né? Essa parte aí pra mim, né? Eu imagino lá que nem os países hoje que tinham petróleo debaixo do deserto. Alguém foi lá, furou, né? Tirou o petróleo. Cara rico, né? Bahia, depende, vai furar, não vai achar petróleo, mas vai achar água salobra, vai produzir tilápia virado demônio, virado giraia, né? E aí, vamos fazer mais pergunta? O que mais nós podemos falar? Então, nós estamos aqui no Aqui Show, legal, bacana, conhecendo bastante gente, Santa Catarina, Bahia, a gente, São Paulo também, né? Então, o pessoal está investindo pesado, tudo que é região do Brasil está investindo pesado na criação de tilápia. Vai chegar a saturar o mercado? Provavelmente vai acontecer, né? Que nem agora, chega épocas aí, para de bater tanta quantidade, passa a quaresma, né? E vai dando esse tipo de coisas. O que a gente tem que fazer? Tem que ser eficiente, não adianta ficar reclamando, né? Então, lembra-se, a tilápia vai virar uma commodity, já é uma commodity, é igual soja, né? Por exemplo, soja estava lá 160, foi para 100 e pouquinho, acho que agora está 120 por aí na nossa região, né? Soja tem variável de local a local. Então, o produtor, por exemplo, ele fica cada vez mais eficiente. Vocês têm que pensar o seguinte, né? Claro, o clima atrapalha nós no inverno, por exemplo, né? A gente tem controle e o verão também. Mas o produtor, se não chove, produtor de soja ou milho, se não chove, ele não tem o que fazer, abre aspas, depende da região, às vezes ele já põe irrigação. Mas na grande maioria, né, não tem água para isso, né? Fazer irrigação. Então fica lá à mercê, mas ele investe cada centavo. Ele não desiste. E a gente, como produtor de tilápia, o que a gente faz? A gente não faz, às vezes, o básico, que é fazer análise uma vez por semana, dureza em carbonato, ter essas questões tão simples que não custa caro. Por exemplo, o produtor, para fazer análise da terra, fazer um mapeamento, gasta dinheiro, gasta muito mais. Fazer análise de um básico, lá, uma análise, beleza, né, vai ter um parâmetro, né? Mas para ele fazer uma análise bonita de cada alqueire, sei lá quantos furos tem que fazer na terra para ter um mapeamento. Vamos falar assim, nós, produtor de tilápia, né, a gente pega a água, se tiver areador, a gente pega água em qualquer lugar, faz uma análise e já está resolvido o problema, já tem o resultado certinho. Não se preocupe, não vai ter variação, só horário, questão de pH, se você, a única coisa, mas você já sabe que tem alteração de pH. Tem pergunta? A pessoa que estava falando do Streptococcus. Então, devo alimentar o mais cedo possível, tendo em vista que minha menor temperatura é 26 graus. Rapaz, você tá num paraíso para produzir peixe, hein? Se não bater mais que 30, ficar ali 32, você tá num paraíso para produzir peixe, né? Com certeza, né? Vai ser fácil no começo? Não, depende dos seus horários ali que você tá tratando, né? E aí, por exemplo, tem gente que não gosta de tratar uma vez por dia o peixe. Não tem problema, gente. Fique à vontade. Mas daí, por exemplo, se trata às 8 e às 9, ou trata às 7 e às 8,
Depende do amanhecer do dia, né? Então não tem problema. Eu trato ali porque eu tenho medo de tratar demais, que vai sobrar muita ração. Daí eu trato tanta quantidade. É que assim, o cara que trata, né? Ele acaba pegando um macete com o peixe do jeitinho dele. Tá tudo bem, né? Aí às vezes tratar uma vez, pô, daí vai que não come tudo, né? Aí eu prefiro tratar um pouquinho menos no começo e depois vou lá e faço um retrato. Tá tudo bem, mas o importante é cedo. A gente tava discutindo o produtor de juvenil, discutindo, comentando como é que a gente tava produzindo. Não tem problema tratar 5 vezes por dia. Só que trate em hora em hora. Daí, por quê? Você imagina, juvenil é bem adensado, muito adensado. Ele vem todo apetitoso, sempre vai ter aquele mais forte, né? Aquele mais louco de fome. Primeiro trato, o que tiver meio refugando, meio assim, né? Ele não vai lá comer. Segundo trato, de repente ele fala assim, eu acho que eu vou lá comer, mas vem lá o outro guloso de novo ainda, que tem apetite, vamos falar assim. Só que no terceiro trato em diante, aquele guloso, ele já comeu demais. Então ele já vai comendo um pouquinho menos, ele vai vir um pouquinho mais lento, já tá com a barriga meio cheia. E aquele outro lá meio preguiçoso, sem muito apetite, ele olha assim, pô, tá sobrando espaço para mim aqui, né? Ele vai lá e vai comendo devagar, até chegar ao quinto trato, é tranquilo. Por isso que se tratar mais vezes, questão da produção de juvenil, vai emparelhar mais o peixe. Só que se tratar muito depois do meio-dia, vai dar esses outros problemas. A propriedade estava tratando mais tarde, e o que estava acontecendo? Estourando a conversão. O que é estourar a conversão produtor de juvenil? Passar de 1.1, conversão alimentar. Imagina, como é que vai terminar nessa, esse produtor, né? Ele é de juvenil só, né? Mas se ele fosse uma fase engorda, entregar produzir um juvenil com 1.1, né, conversão alimentar, e até o final ia chegar a quanto? Porque já estourou a conversão, né, que não teria como estourar, abre aspas, mas acontece, tá tudo certo. Então daí a gente falou essa técnica para ele, depois ele tinha informação do oxigênio, aí fechou-se todo o ciclo. E se ele vai começar a tratar mais cedo, tirar o trato da tarde, vai tratar 5 vezes, vai melhorar o oxigênio, e vai melhorar toda a questão da piscicultura, vai melhorar a conversão alimentar, né? Porque se a ração for boa, 0,7 é tranquilo fazer, tá? 25 gramas, um juvenil de 25 gramas com 0,7, tá? Ração boa. Tanque elevado, essa é a próxima? Tanque elevado, vale apenas inverter? Investir, ele escreveu embaixo. O que eu vou te falar, Luciano? Depende de onde é que você tá, o que você quer fazer com o tanque elevado, depende da região, mercado, quanto você vai ganhar no quilo da tilápia, vai produzir juvenil, tanque elevado, então é isso que vai mudar muito. Isso que muda, na verdade, né? Você fala assim, não vale a pena. Aí vai ter um produtor que vai assistir e vai falar assim, pô, o Lucas tá falando besteira, né? Você entende? Porque tem que ver a sua região. Alivínio comendo a pó, tratar quantas vezes? Daniel, hoje já existe ração microextrusada, né? Microextrusada 0,8 milímetro, né? Já tem a nana, né, que já é 0,3, né? Mas vamos ficar focados só na 0,8. Usar a pó, a gente usa pó na reversão, né? Mas assim, se você já recebe o alivínio revertido, cara, vai direto nesse microextrusado. Tá, Lucas, não tem a minha região ainda, tá, tudo bem. Então o que faz? É porque a pó você estraga mais a água, ela logo afunda. A microextrusada, por mais que você ache caro, ela se torna muito barata. Porque a pó você às vezes vai jogar 2, 3 sacos lá, a microextrusada você vai jogar mal e mal num saco. Porque não há desperdício, é zero desperdício, né? Aí você vê como que a pó a gente desperdiça, porque você joga lá a pó, ela vai afundando, então mais que a metade é desperdiçado, né? Aí você tem que tratar mais vezes. Mas no tempo que eu usava a pó, o que eu fazia? Tratava também 5 vezes ao dia, né? Em hora, e você vai vendo que chega ao final, perto do meio-dia, ela já não tem mais fome. Aí você viu que saturou ela. Aí você para de tratar. Aí você vai lá 4 horas da tarde, por exemplo, seu tanque, sim, ela vai vir lá, alivino. Ele é um negócio que sempre quer comer alguma coisa, né? Sempre tá com a barriga cheia, né? Tá lá redonda,
Ele vai lá, não quero comer, joga aí, né? Só que se tratar, vai dar problema, tá? Eu já fiz o teste tratar e acabou morrendo ali, nos passados, tá? Vou entregar os peixes em 2 vezes. Deixa eu ver aqui. Posso dar um reflexo aqui. A primeira metade sai final de semana que vem. Jogar cal e sal para ajudar a não fungar a outra metade? Com certeza, Samuel. Faz isso aí. Por exemplo, nós mexeu lá no juvenil, não terminou o tanque. Já vai fazer, não vou fazer protocolo de cal, mas o sal sim, né? Porque já vai começar, daqui a 2 dias já vai começar. 2 dias não, 3 dias. Aí já vai fazer, sempre faça. E eu já fiz o teste de não fazer, deu prejuízo, fungou. Porque daí assim, semana que vem. Aí aconteceu que ele ficou atrasado mais 7 dias. Passou 14. Aí, meu amigo, peixe gordo e fungando, daí é uma desgraça. E daí a próxima, outra vez que aconteceu, mesmo que o cara fala assim, daqui a 3 dias eu volto. Eu vou lá e aplico. Porque se ele não vier em 3 dias, começa a fungar muito peixe. Né? Se tiver temperaturas baixas, que nem para nós lá, 16, 17 graus temperatura de água, tá? Então tá aí. Se tiver mais pergunta, hein? É 2.000 litros. Quanto devo usar da sua sopa para evitar o combate das bactérias ruins? 200 mil litros. Ele é um tanque elevado, ele é tanque escavado, né? Vai dar 200 metros quadrados. Vai sair barato, tá? Eu vou falar pra você, vai sair baratinho. É pouca coisa de produto por dia aí que você vai usar, tá, Wanderson? Que coisa, manda mensagem pra nós aí. A gente responde. É um pouco mais técnico, cada tanque precisa saber se é elevado ou não, né? Elevado. Então é mais fácil ainda, tanque elevado. Lucas, mas por que tu fala que esse tanque elevado é mais fácil? Porque não tem interferência de bactéria, né? Tanque elevado ele é protegida do solo. Então, por exemplo, nem tinha o tanque de geomembrana lá. Passei a geomembrana, que seria a lona, né, em outras palavras simples, isolou toda a bactéria que estava no local, ponho água lá, a bactéria que eu coloco naquela tanque, ela se multiplica e vai embora, né, se transforma lá. Se é tanque escavado, normal, sem isolamento, o que acontece? Banhados, né, então, ou seja, que já eram banhados há muito tempo atrás, tem bactérias predominantes lá que não são legais para nós. E daí você pega e constrói um tanque no seco, né, e se tiver, fala pra você, se tivesse pastagem ainda ali, que tinha gado, nossa, a bactéria que está lá, adivinha qual que é? Veio da vaca, veio lá, passou pela iluminação, cagou. Aquilo lá é perfeito. Você vai lá, só põe água no tanque e funciona, beleza, não dá amônia, não dá nitrito. É um luxo, né, para produzir naqueles tanques cavados no seco, né? Aí você vai ligando os pontos, porque está há muitos anos com pastagem, está introduzindo bactérias que são boas também para o solo, mas também boas para nossas tilápias. Aí você pega um banhado, justo aquelas bactérias lá não são boas para nossas tilápias, aí dá dor de cabeça um pouquinho, dá mais trabalho, mas a gente consegue controlar isso aí. Pará. 8h55, horário de Brasília. Acho que não, dá mais. Então, queria convidar vocês a se desafiar também. Essa medalha que a gente tem orgulho, né? Porque passou 15 horas e 40 minutos para conseguir ela, com muita vontade. Então, vou contar um pouquinho da minha história aqui do Ironman. Às vezes você fala, nossa, que loucura que você fez, eu nem sei o que é o Ironman, tá? Então, o que é um Ironman, né? Homem de ferro, né? Não é de ferro não, é só de lata, porque tá tudo amassado hoje. Hoje ainda a minha lata tá tudo amassado depois do Ironman, né? Mas o que eu vejo que eu aprendi muito, né? Tô aprendendo, né? Dia 26 de outubro eu não conseguia nem correr 900 metros. Mas quando eu tava fazendo o Ironman, fazendo a prova, eu lembrei o seguinte, nossa, eu só tô fazendo essa prova aqui porque eu não parei. Se eu tivesse, sei lá, com 30 dias, assim, não vou mais correr, né? Não consegui, em 30 dias, acho que não consegui correr 5 km não, né? Não, deixa, demorou. Eu acho que demorei 60 dias. Eu vou achar essa informação para falar a verdade, não, mas se eu não me engano, eu demorei... deu quase 60 dias para eu conseguir bater 5 km, ou seja, correr 5 km sem parar e sobreviver.
vocês terem noção como era sedentário, né? Vou achar essa informação ali. Então você imagina, 60 dias para atingir. Só que depois que eu consegui os 5 quilômetros, para bater os 9, foi mais fácil, os 15. Aí, cara, 15 eu lembro que sofri muito. Mas depois os 21 foi fácil. Depois no treino ali pro Ironman, fazer 25, tranquilo, muito show de bola. Mas por quê? Porque eu não desisti. Vamos falar assim, meus primeiros 60 dias foram muito desafiador. Se ali eu tivesse parado, falar, cara, não consigo fazer 5 km, e não conseguia, não tinha jeito. Alguma coisa me travava, era o joelho, era o músculo, era a cabeça, tudo, né? Então, acaba crescendo. Então, a gente acabou passando esse desafio. Então, o Corê não era mais desafio. Vou falar assim, desafio grandes, né? E daí você não quer desafiar. Na psicultura, por exemplo, você não quer se desafiar. Esse é o problema, você quer ficar na zona de conforto. Se você sempre se propôs a melhorar na psicultura, falar, se você acordar assim, pô, o que eu posso melhorar hoje? O que eu posso fazer um pouquinho diferente? Às vezes é uma coisa tão simples, fazer uma análise, alguma coisa assim tão simples, ou simplesmente anotar os dados que você tem, que seja num grupo do WhatsApp, que seja no papel e caneta, para depois você buscar essa informação quando der um problema, ou você, do nada, iluminar a sua cabeça, pô, cara, será? Aí você olha os dados, pô, é verdade, é isso aí mesmo, é só, vou replicar isso aí para outra propriedade, vou falar com um amigo, vou lá e vai fazendo teste. Que hoje as coisas que eu falo aqui foi porque há 5 anos atrás eu comecei também a fazer coisas diferentes da psicultura e fui replicando e testando, né? Então o desafio do Ironman foi dia 26 de outubro, vamos falar assim, não sabia, nunca imaginei que eu ia hoje, 22 de maio, tá carregando essa medalha, nunca imaginei isso. Isso é igual na psicultura, talvez hoje você não consegue imaginar você produzindo com uma conversão de 1.2, 1.3, 1.4, né? Às vezes você não consegue imaginar você tá ali fazendo 2 lotes por ano. Por quê? Você não fez ainda, né? Então a gente não consegue imaginar. Mais uma coisa eu posso falar para você. Se você pegar, que você assiste minha live, assiste meus vídeos e começar a pôr em prática toda vez e tentar entender, né, ter a gestão de entender, quando vê você fala, pô, tô fazendo 2 lotes por ano, nunca imaginei isso, né? Fala assim, pô, nunca fiz tanto dinheiro com a tilápia, e olha que a tilápia não tá com preço bom, né? Nunca faturei tanto com ela, mas porque você foi persistente e não parou, né? Isso aqui é questão de persistência. Lucas, parou o desafio por aqui? Não, não parou por aqui, né? Porque se eu cheguei até aqui e nunca imaginei que ia chegar até aqui, aonde que eu vou parar? Se eu não parar de continuar, né? Eu tenho que continuar. Essa é a questão. Se eu consigo continuar, eu tenho que continuar, porque é muito fácil. Depois que fez, né? É difícil você imaginar correr 4 km, nadar 3.8, pedalar 180 km, correr 42. Correr, a gente não correu, a gente se arrastou, né? Mas faz parte do jogo, pode. Então não tem problema nenhum, né? Aí por que você não quer se cuidar um pouquinho, às vezes, da tua saúde, né? As pessoas olham assim, nossa, nunca vou conseguir fazer um Ironman. Você nunca vai conseguir porque você não começou. Se você começar, que nem eu comecei, não desistir, ano que vem, lá em Santa Catarina, você vai lá e faz o Ironman dando risada porque você começou. Por exemplo, natação, nunca tinha nadado. Natação nós começamos em março, não, abril era a prova, abril. Março, começo de março. Fevereiro, março. Fevereiro eu fui aprender a nadar, assim, né? E maio já, vou falar assim que a gente sabe nadar mais ou menos. Nada porque a gente conseguiu nadar os 4 quilômetros, né? 3.8 na verdade, mas eu nadei mais que 4, tá? Eu irei a boia. Então foi uma experiência magnífica, você nadando, aí, cadê a boia? Cadê a boia? Tive que parar, não conseguia ver com o óculos, tirei o óculos, eu tava nadando assim, a boia tava assim. E a correnteza tava assim ainda. Então me ajudou, nossa, nunca foi nada tão bom, né? Pro lado errado, né? Aí os caras gritando, é pra lá. Aí comecei a nadar. E a correnteza contra. Aquela boia nunca chegava. Meu Deus do céu, né?
Outra coisa que me chamou muita atenção nessa prova foi nadar 950 metros da cãibra. Vontade de desistir, né? Porque você imagina, 950 metros da cãibra, na batata da perna, direito. O que você faz quando está com cãibra? Alto mar, chama ajuda, né? Mas daí você é desclassificado. Não. Para, vira, boia, tenta esticar o pezinho, vai lá, tenta. O pezinho tudo puxado assim, esse outro tava reto, normal, esse aqui, você... daí vem onda, daí... Aí você toma um gole de água e fala, mas que merda, vou desistir, tá dando cãibra agora, por que vou continuar? Aí vai, se acalma um pouquinho, eu vou pelo menos nadar até o final. Aí foi nadando, aí deu cãibra na perna esquerda, aí saí, né, tem uma transição que tem que andar 50 metros, depois voltar a nadar mais um tanto lá, uns 1.800 nadar depois, deu cãibra de novo na direita, saí torto da água, vamos pedalar, aí começou a brincadeira do pedal, chuva, frio, 15 graus, temperatura, ambiente, frio, e toda hora pensando em desistir, Por quê? Porque a gente nunca passou por isso, eu, no caso, nunca tinha passado por esse desafio, mas depois pensando em desistir, falei assim, mas já que tô aqui, vou até aguentar, né, pelo menos eu vou dar o meu melhor, e é isso que a gente foi fazendo. Aí com 70 km deu cãibra na perna esquerda, da bicicleta, tive que reduzir, aí vem a gestão. O que mostrou para mim? É assim na piscicultura. Às vezes você projeta alguma coisa tão legal, você fala assim, nossa, eu vou, sei lá, 8 peixes por metro, vou entregar com 800 gramas o peixe, conversão tal, lucro é tanto. Aí vem aqui, você tá com um peixe de 1,1 kg, o peixe está baixando o preço, não tem previsão de carregar, e o lucro vai dar quanto? Vai dar menos, né? Então vai dar esses imprevistos. Mas daí vem a gestão. Você tem essa sabedoria de gestão. E isso que eu percebi numa prova, que no caso eu não fui para ganhar, fui já com o intuito de finalizar. Quando começou a dar os problemas, vindo da bicicleta, reduzi meu ritmo, com muito cuidado, e falei, cara, na corrida vai apertar esse negócio. E dito e feito, não tem o que fazer. Aí fui me arrastando na corrida. O que é se arrastar? Corria um pouquinho, parava, caminhava, corria um pouquinho, parava, caminhava, e no final, nos últimos 3 quilômetros, eu não conseguia nem correr, nem um pouquinho, mal e mal caminhar, e não chegava o final daquela desgraça lá, e falava, meu Deus, não chega, vai me dar cãibra mais, eu não vou mais aguentar, né, e vendo o povo voltando já com a medalha, e vai lá, você consegue, não tá de xingar, e chegamos lá e batemos essa medalha aqui, né, mas isso muda a sua cabeça para novos desafios, aceita que vai dar errado. Eu lembro que acabamos conhecendo um cara que fez 15 Ironman, tinha uma oportunidade de conversar com ele, ele fez 15 Ironman, só que esse ano ele não ia participar, né? Então ele tinha feito, acho que os últimos 15 Ironman, e a dica, eu sempre gosto de pedir, cara, qual a dica, sugestão que você dá aí? Ele falou assim, vai dar errado. Aí você olha pro cara e fala assim, mas que merda, né? Que dica que é essa? Vai dar errado, né? Isso não é um incentivo, isso é falar assim, vai se fuder mesmo, tá? Né? Fudido. E realmente deu errado, né? Deu cãibra na natação, uma coisa que não estava projetado. Frio, a gente sabia, mas achou que não ia afetar tanto o metabolismo, afetou. Esqueci de falar o mais legal de tudo, deu caganeira. Não, deu diarreia, gente, vocês não têm noção. Eu só não fiquei triste porque quando eu fui no banheiro, abri a porta do primeiro banheiro químico, tinha que sair correndo, porque se isso está daquele banheiro, eu falei, não, tem gente pior, porque acho que ele não conseguiu nem baixar as calças, porque aquilo lá parecia, ele pegou, virou aquele fiofó lá e fez assim, ó, nem o vaso ele acertou, né? Então, eu agradeci assim, não, eu tinha controle sobre meu fiofó ainda, estava tranquilo, aguentei chegar lá, tirar o macaquinho, né? Então, é desanimador. Além da cãibra, você ainda desidratar por diarreia é triste. Então, perde muita força. Até que eu descobri que deu diarreia, por que deu, era a cápsula de sal. Aí você fala, maluco, você não treinou com cápsula de sal? Não fez isso aí? Sim, mas era água doce. Então, provavelmente, questão da água salgada influencia no metabolismo.
E eu não deveria ter tomado a cápsula de sal tão cedo. Tinha que ter segurado mais tempo para, tipo assim, mais na metade da bicicleta em diante, talvez tomar a cápsula de sal. E fui lá e comecei antes, porque nos meus treinos sempre deu certo. No 70.3 deu certo, não vou falar assim, só que não tinha mar, né? Não foi nadado, aqui tinha nadar. E veja um detalhe, só tem uma água salgada, salobra e deu diarreia e todas as coisas. Mas estamos vivos, estamos bem, né? E tem pergunta? Não, mas tem comentário. Tô pensando de entrar na área. Tá na área do esporte? Não sei. Se for na área de esporte, tem que ter paciência, tá, gente? Tem que ter paciência, aceitar sua gestão do seu corpo. Porque se eu fosse seguir as pessoas que estavam correndo ou bicicleta, porque assim, gente, as pessoas vão podando você. O mais assim, desanimador é quando quando eu via as pessoas tipo de 60, 65 anos podando você, aí você olhava, aí depois na corrida, pessoas às vezes de 70 anos passando você, na bicicleta você ganhou dela, né, abre aspas, né, ganhou nada, né, só brincando, aí na corrida ela passando você, correndo assim no trotezinho dela, tranquilo, né, e você lá, se arrastando, aí você fala, pô, tô feio, né, tô feio, tem que melhorar essa questão, né, tudo é questão de gestão de vida, tá, daqui, presta um pouquinho, né, então, convido a vocês também a participar disso aí, é muito interessante. Essa mancha. A mancha normal. Agora tem pouco recurso para aração. Quanto tempo posso levar a produção sem problema com a reprodução? Pouco recurso. Tá, entendi. Geralmente ali 6 meses, bateu 6 meses, vai começar a estourar a desova, tá? Então você queria, talvez, como é que eu pensava antigamente na produção de tilápia ali? Nossa, vou produzir alimento natural para tilápia, né? Vou gastar metade da ração, vai dar mais lucro e aquela história toda. Você imagina então o seguinte, vamos pegar a agricultura, eu adoro pegar a agricultura porque ela é um exemplo, né? Imagina o produtor de soja, fala assim, eu não vou investir em adubo, né? Que é uma coisa assim que ele poderia cortar o adubo e plantar a soja sem adubo, tá? Mas daí ele ia conseguir ainda usar os inseticidas, controlar herbicidas, os ins, tudo, isso ia dar muito prejuízo se ele não tivesse, né? Então ele ia economizar X valor, certo? Sim. Só que a produção dele ia cair para quanto? Metade, metade da metade, ia, sei lá, produzir talvez 30%, depende da terra que ele tem, né? E essa é a questão. Então, economizar, o que é economizar? Economizar é você fazer que nem um produtor, ele vai gastar X reais para produzir um saco de soja, mas tem potencial para produzir o máximo que dá naquele momento. Nós, na tilápia, é a mesma coisa. Se nós não pegar e potencializar ela, vai ser que nem um agricultor plantar soja sem adubo. Vai ficar lá, vai te enrolar. Quanto mais tempo demorar para você engordar a tua tilápia, mais chance da doença, mais chance de desova, mais chance, né? Então, por exemplo, a variedade de soja, o que eles fizeram? Diminuíram o ciclo dela, porque antigamente a variedade de soja era 180 dias. As primeiras, que era soja, nós falamos tipo nativa lá, que era usado para pastagem. Meu pai fala que cortava soja para tratar os porcos, vaca, mas não para colher soja, né, antigamente. Porque engordava bem os porcos, engordava bem as vacas, os boi, né? Você entendeu? Então ficava alto, foi mudando. Então o que eles fizeram? Já foram estreitando o ciclo dela, estreitaram o ciclo e aumentaram a produção. A tilápia, nós estamos estreitando o ciclo, nós temos que aumentar o quê? Diminuindo o ciclo, aumentar a produção. A produção que é o tamanho dela. Que nem o frango. Saiu de lá. Acho que o frango demorava 90 dias, acho que os primeiros frangos produzidos. Né, assim, não os caipira, né? Quando foi começando a genética.
Hoje 42 dias, para vocês terem noção. Então eles não ficam tentando baixar custo da ração. Eles não baixam o custo da ração. Eles baixam de um jeito, produzindo frango, por exemplo, assim, um frango de 2 kg e pouco em 42 dias. E há uns anos atrás, talvez precisava 60 dias para produzir esse mesmo frango com 2 kg e pouco. Só que ele, como ele gastava mais dias, consumia mais ração. A tilápia é a mesma coisa. Então, esse é o desafio. É isso que você tem que entender. Isso você é economizar no mundo de hoje. Ou você produzir uma tilápia orgânica, criar um mercado assim, a minha tilápia é orgânica, ela só come alface, aquele... Não, aquele... Ai, meu Deus do céu. Ervilha de água, acho que é. Esqueci lá o nome lá. Você tratar sua coisa natural e você ter paciência, esperar um ano e pouquinho. Não vai dar para fazer filé porque ela vai estar virada uma tábua, você não vai estar assim, né? Quando se trata a ração dobra, então ela vai estar assim, que eu lembro quando nós pescávamos. Aí é um peixe inteiro e daí vai ficar ali, compensa, não compensa. Se for para você, boa, mas quer vender, quer fazer o negócio girar, é muito difícil fazer funcionar, tá? Para elevar a dureza em carbonato, qual é melhor, cal ou calcário? Quem é menos agressivo, tilápia? Tá, o calcário não sobe a dureza em carbonato, tá? Se ele subir, ele demora muito tempo. Então vamos falar assim, você aplica o calcário hoje, ele vai alterar um pouquinho o pH, dependendo da concentração de calcário que você jogar, e a dureza não vai alterar. Tá? Então tem que fazer teste, tem que ter um tanque. E outra, se tiver renovação no seu tanque, o que vai acontecer? Você já vai tirando a dureza fora, tá? Você vai lavando ela. Então o cal hidratado, assim, ele age rapidamente, ele sobe a dureza rápido, né? E essa dureza em carbonato é o cálcio que a tilápia precisa, é o cálcio que a bactéria precisa. Vamos falar assim, a dureza em carbonato faz uma análise do cálcio disponível, aquele cálcio que realmente a tilápia consegue absorver, né? E as bactérias, só vocês entenderem grosseiramente. Por isso que a alcalinidade é outro kit, é outra análise que não pega esse tipo de cálcio, pega um outro tipo de cálcio que não é disponível para a tilápia de imediato e nem para as bactérias. E você entende? E nem para as fitoplantas ou plantas, essas coisas. Então, por que você vai fazer análise de uma coisa que não pega algo que está disponível ali para a tilápia, né? Então, você precisa fazer uma análise que, não, 30 de dureza, então está disponível, você sabe que está bem. Então, o cal hidratado, o cal virgem não é agressivo, como vocês imaginam que ele é. Ele é uma coisa boa, benéfica, só tem os seus protocolos para fazer. Por exemplo, um herbicida lá na agricultura. Não vai passar na hora do meio-dia, no horário mais quente, com umidade de ar baixa. Tem que ter uma umidade de ar 60, pelo menos. Ter ali, ao amanhecer do dia. E vai indo. Tem aqueles detalhes. Então, o cal é uma coisa. Tem que ter um areador, pela manhã, preferência. Né? Ah, mas e à tarde? Já porque à tarde. Se você seguir uma lógica, se você analisar a água, vamos pegar água, né? Qual o horário que o pH está mais alto da água? Final do dia. Então, só que se jogar cal ao final do dia, não vai ter oscilação de pH. Né? Porque pegar um tanque bem adubado ali com fitoplantas, você vai estar batendo 10 de pH. Se jogar o cal, nem vai fazer efeito, não vai subir para 12. Não vai dar esse estouro, né? E pela manhã não, ele vai estar mais baixo. Aí o pH um pouquinho mais baixo, você joga o cal, ele dá aquela oscilação e aí acontece a coisa boa que a gente quer dele também, tá? Então, é isso. Então, o desafio a vocês é praticar um esporte para vocês começar a produzir mais tilápia, né? O que vocês acham? Então, bora lá, então. Muito obrigado a você que participou da live. Espero que tenha gostado. Manda um positivo aí. Se gostou do conteúdo, compartilha. Né? Compartilha aí com seu amigo, seu inimigo. Sempre fala assim, compartilha com o inimigo, quem sabe vira amigo. Porque se ele já é teu inimigo, você não tem nada a perder. Você tem a ganhar e se transformar em amigo, né? E o amigo se tornar mais amigo ainda, né? Porque qual é o objetivo? O objetivo é compartilhar. Então a gente compartilha o máximo que dá, mas eu não consigo fazer por você. Essa é a questão. Eu posso falar. Você pode absorver, passou aqui, não anotou nada, vai chegar um momento, vai dar um monte de dúvida e não vai fazer. O que vai acontecer? Vai ter prejuízo. Depois você vai falar que não funciona. Não é que não funciona, é que você não está aplicando, né?
É a mesma coisa falar assim, qualquer um hoje eu posso falar, qualquer um é capaz de fazer um Ironman. Você que está escutando fala, eu nunca seria capaz. Mas eu que comecei também lá, pouco tempo atrás, que nunca imaginei fazer e estou fazendo, fiz no caso, tem jeito, tem que ter um pouquinho de tempo para isso, sim, tem que dedicar um pouquinho de tempo, tem que querer, tem que investir, sim, gasta um pouquinho de dinheiro, tem que comprar equipamento, bicicleta, essas coisas, mas é possível. Em um ano, sem falar, o que é que um faz em um ano? Se um senhor de 81 anos estava participando de um Ironman, 81 anos, e estava lá e já tinha feito, com 70 também, já tinha feito um Ironman, ele estava voltando para ativa, pelo que eu entendi, né? Tipo, ele queria voltar para ativa, ou seja, ele fez uns anos, daí ele parou e falou, não, agora eu vou fazer para 2025, ele falou, quero participar lá de 2025, ele tem 81 em 2024, então vai estar com 82, então ele foi lá só para dar uma aquecidinha, cara brabo, muito brabo, né? Então, se ele pode, como é que você não? 81 anos, gente, pelo amor de Deus, eu não consigo me imaginar 81 anos fazendo um Ironman, você consegue? Então, para vocês verem, é tudo coisas da cabeça de vocês que vocês têm que pegar e querer a mudança, tá? Hoje eu falo, assim, é pouco chato, mas cada um tem a psicultura que escolhe. Você quer produzir, você quer ser mais eficiente, você está escolhendo isso, você vai ir para essa direção. Ah, eu sempre produzi assim, vou continuar produzindo assim e é o meu jeito. Também é certo, mas lembre-se, você escolheu isso aí. Então eu escolhi a minha psicultura do jeito que tá, você escolhe do jeito que tá, mas sempre podemos mudar para melhor, tá? Então, um grande abraço aí para vocês que participaram da live de hoje e estamos juntos aqui, ajudando o máximo possível aí a vocês a produzir sem problema e para nós ter mais tilápia para baixar mais o preço do mercado ainda. Uma brincadeira aí, né? Porque virou uma commodity, então todo mundo pode ganhar dinheiro com a tilápia, esse é o segredo. Até a próxima, gente.